Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Thaís e o assunto de hoje é o que é um algoritmo. Nós vamos falar um pouquinho sobre algoritmo e no próximo conteúdo a gente aprofunda um pouco mais, tá ok? Então vamos lá. O que é um algoritmo? Provavelmente você já ouviu falar em algoritmo e no dia a dia já deve ter usado com certeza sem perceber, né? Porque qual é o significado, né, de algoritmo? É muito simples. O algoritmo, ele é uma sequência ordenada de passos que, ao ser executada, solucionará um problema ou executará uma tarefa. Então podemos dizer que um algoritmo é a mesma coisa que um programa de computador. Para ficar mais fácil da gente entender esse conceito, a gente pode pensar numa receita de bolo. A receita, ela tem um passo a passo, né? Se a gente não seguir aquele passo a passo, a gente não consegue fazer o bolo, nem terminar aquela tarefa. É a mesma coisa com o algoritmo, né? É uma sequência ordenada de passos. Se a gente não seguir, se a gente não estruturar muito bem esses passos, essas sequências, a gente não consegue concluir nosso programa e nem resolver nosso problema, certo? Então, uma outra coisa bem importante sobre o algoritmo, ele é finito, tá? Ele tem um fim, ele precisa ter um fim, né? Assim como a receita do bolo, né? Quando ela chega ao fim, o bolo está pronto, né? Então, gente, saber o conceito de algoritmo, ele é muito importante para quem deseja aprender a programar, para quem está no início, né? Assim também como a lógica de programação, que quando a gente estuda lógica também, a gente vê muito de algoritmo, porque é muito importante esse conceito e esse conteúdo, tá certo? Então, na próxima tela eu vou passar para vocês um exemplo de algoritmo. A gente tem aqui o exemplo de um recepcionista de cinema, né? Você vai pensar assim, que exemplo de algoritmo é esse? Bom, primeiro a gente tem só as informações, né? O conteúdo, o contexto. A gente tem um recepcionista de cinema que deve conferir os bilhetes e direcionar o cliente para a sala correta. Além disso, se o cliente estiver 30 minutos adiantado, o recepcionista deve informar que a sala do filme ainda não está aberta. E quando o cliente estiver 30 minutos atrasado, o recepcionista deve informar que a entrada não é mais permitida. Certo, esse é o nosso conteúdo. A gente vai criar um algoritmo, né, de acordo com esse conteúdo. Aqui a gente tem uma representação, né, um exemplo de algoritmo, e o tipo dessa representação, né, esse tipo de algoritmo, é chamado de descrição narrativa. A gente tem até 3 tipos, né? Vou falar rápido, mas nos próximos conteúdos eu vou aprofundar um pouco mais. A gente tem basicamente descrição narrativa, fluxograma ou diagrama de blocos e pseudocódigo ou linguagem estruturada, né? Então, esse tipo aqui de algoritmo é uma descrição narrativa, né? É usada, né, uma linguagem normal. A gente está vendo, né? E como é que a gente usa no dia a dia, né? Os passos são descritos como devem acontecer. E é basicamente o que está acontecendo ali. A gente tem o nome do algoritmo, que é recepcionista de cinema, que é basicamente o tema, né, do nosso exemplo. E todo algoritmo, toda linguagem de programação, ela tem um início, né, um começo que é própria de cada linguagem. No algoritmo é início, né? Então, a gente tem solicitar ao cliente o bilhete do filme, conferir a data e o horário do filme no bilhete. A gente tem agora a função SE, se. Essa função, ela é uma função de condição. A gente também vai falar um pouquinho sobre isso mais pra frente. Que é a gente pode usar, né, essas funções, claro, né, para decidir melhor o caminho a ser seguido, né?
Então, essa função C é uma função de condição. Então, se data hora atual for maior que data hora do filme mais 30 minutos, então, né, também faz parte da condição informar ao cliente que o tempo limite para a entrada foi excedido. Não permitir a entrada. Se não, se data hora atual for menor que a data hora do filme, menos 30 minutos, então informar ao cliente que a sala do filme ainda não foi liberada para a entrada e não permitir a entrada. Se não permitir a entrada, indicar ao cliente onde fica a sala do filme. Fim, SE, fim da condição, né, C, e depois fim do algoritmo. Essa é uma representação de algoritmo, né, um exemplo, né, como descrição narrativa, tá, gente? É um dos tipos, né? Então, para a gente só ter um conhecimento básico, né, entender um pouquinho melhor, a gente começa com esse exemplo, tá bom? E a gente pode notar no exemplo que o algoritmo ele tem um fluxo que pode seguir diferentes caminhos. Por isso teve aquela condição C, né? Se não, então, né? Porque pode tomar diferentes caminhos, dependendo da situação que se encontra. Né? Agora a gente vai ver um exemplo que é com a representação visual. Nesse exemplo aqui, a história é trocar uma lâmpada. Como trocar uma lâmpada? A gente tem um candeeiro que não acende. A gente faz a pergunta: a lâmpada está enroscada? Se não, enroscar a lâmpada. Sim, lâmpada fundida? Sim, trocar a lâmpada. Se não, comprar novo candeeiro. Né? Essa representação gráfica do algoritmo, né, essa representação visual, ela é chamada de fluxograma, ou seja, mais um tipo de algoritmo que a gente está vendo. Né? E o pseudocódigo ou linguagem estruturada a gente vai ver no próximo conteúdo, tá ok? E para a gente finalizar, né, todas as tarefas executadas pelo computador são baseadas em algoritmo. E, gente, isso é para tudo, tá? Para tudo mesmo. Então, por isso, né, o ideal, quando a gente pensa em começar a programar, em começar a aprender uma linguagem de programação, a gente tem que começar conhecendo o algoritmo e lógica de programação, que aí vai facilitar muito na hora de aprender qualquer outra linguagem. Então, um algoritmo ele deve ser muito bem definido, né? É uma máquina que vai executá-lo. Então, a gente tem que fazer muito, muito bem para que não aconteça nenhum erro. E, bom, como eu havia dito, né, a gente tem muito mais coisa para falar. Essa foi só uma introdução básica sobre algoritmo. E no próximo vídeo eu vou explicar um pouquinho melhor, né, algumas coisas, né, as funções, entrar também no exemplo de pseudocódigo, né, da linguagem estruturada do algoritmo, para ficar mais legal o assunto. Né? Mas para não ficar tão monótono, né, acho legal, né, sugiro que vocês façam algum exercício criando algoritmo, né, para a tarefa do dia a dia. A gente sabe que a melhor maneira de aprender é praticando. Então, cria lá um algoritmo, né, dos passos, né, do seu dia a dia, das tarefas do seu dia a dia. Você vai descrever seu dia a dia, né? Vai ser na descrição narrativa, gente. A gente só viu até agora o fluxograma e a descrição narrativa. Então, faz das duas maneiras, tanto no fluxograma quanto na descrição narrativa. Vai ser bem legal. Na próxima aula a gente vai conseguir, né, entender um pouquinho mais e talvez já criar os nossos pequenos programinhas. Uma outra informação muito legal, gente, criar algoritmo hoje em dia não está tão utilizado, porque como eu havia dito, normalmente é um conteúdo inicial para quem está iniciando realmente
nesse mundo da programação. Mas a gente tem um programa muito legal e é muito conhecido também. Ele é fácil de manusear, bem curtinho, ele não é pesado. Pode ser baixado no próprio site dele, que é o Visualg, tá? É só acessar, baixar lá a última versão. Ali você pode criar seus programas, né, os seus algoritmos. Quem quiser, tiver interesse também, pode pesquisar aí um conteúdo no YouTube sobre lógica de programação. Eu assisti um vídeo do canal RB Tech. Achei muito legal, me ajudou bastante a entender muitas coisas. Então, quem quiser e tiver interesse, é só dar uma pesquisada no YouTube. Tá certo, galera? Então a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.